Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a relação entre mão de obra e infraestrutura. O nosso convidado é o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, atual presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, como nós tínhamos anunciado antes do intervalo, vamos mergulhar um pouquinho mais na questão da engenharia, até porque ela tem uma relação muito direta com todas essas dificuldades na arrancada para superar os gargalos de infraestrutura. O Brasil forma atualmente em torno de 30 mil engenheiros por ano, número bem abaixo do verificado em países como a Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, 80 mil, Rússia, 190 mil, Índia, 220 mil, China, 650 mil engenheiros por ano. Embora o Brasil esteja em 13º lugar na produção do conhecimento global, à frente até da Holanda e da Rússia, né? No caso da engenharia, o nosso país ocupa a posição 21ª. Como é que o senhor comentaria esse quadro? Bom, realmente há uma falta, não é? Devido a esse lapso de tempo que separa um Brasil que crescia a taxas pequenas para um Brasil que começou a crescer a taxas de 5%, 6%, excetuando-se esse ano que passou. Então, o Brasil, na realidade, não estava preparado em relação à capacitação de sua mão de obra para enfrentar um crescimento desse nível que nós enfrentamos nos últimos anos. No caso de engenharia, por exemplo, tem aí também a questão do México, que com metade da população do Brasil né, forma 100 mil engenheiros por ano. Né? O México, para citar um país aqui da nossa área, né, da nossa área geopolítica. Então, o Brasil ficou muito defasado. Teve um caso, por exemplo, que me foi relatado numa dessas audiências públicas por um professor de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, que havia um estudante de engenharia dele, do curso de engenharia, um brilhante, um aluno sempre nota 10 em todos os anos e em todas as matérias durante o período de formação. E quando ele terminou o curso, imaginava então encontrar um lugar que lhe retribuísse o conhecimento que ele adquiriu e a capacitação que ele possuía. E encontrou o mercado disposto a lhe pagar um salário equivalente hoje a, vamos dizer, R$2.000, o que para ele naquele momento parecia e era insuficiente para manter a si e sua família. Então, ele viu publicado no jornal que estava para acontecer um concurso para policial rodoviário federal. Aí ele fez concurso para a Polícia Rodoviária Federal, passou, salário de 6 mil e poucos reais. E o professor continuou, então, insistindo com ele, olha, vê se você consegue conciliar o seu trabalho na Polícia Rodoviária Federal com um curso de extensão, um curso de mestrado. E ele assim fez. E aí, depois do curso de mestrado, não havia, o mercado não lhe pagava sequer o que ele estava recebendo como policial rodoviário federal. E dali mais uns meses, e o professor se vendo muito frustrado com tudo isso, porque queria que o aluno progredisse na carreira, passado algum tempo depois dele ter adquirido o mestrado, ele viu publicado um concurso para policial federal. Salário inicial, se não me engano, de 10 ou 12 mil reais. Ele fez um concurso, passou. Então, hoje nós temos nos quadros da Polícia Federal, segundo palavras desse professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um engenheiro dessa qualidade e que deve estar prestando, sem dúvida, serviços também à Polícia Federal num campo técnico que por lá exista. Mas são essas as carências, mas isso não foi de agora, isso não foi agora, isso já faz algum tempo. Hoje, quando a gente vê que pela primeira vez em 15 anos
o número de engenheiros formados aqui no Brasil ultrapassou o número de bacharéis, ou seja, de formados em direito, já é uma demonstração de que todos os alunos, todos aqueles que estão estudando e prestando vestibular, e o mundo acadêmico também, estão percebendo que o mercado está clamando por engenheiros e por profissões técnicas, e menos por profissões de humanas. Agora, senador, embora a gente veja esses sinais positivos, como o senhor descreveu há pouco, a situação, olhando para o país, para um Brasil continental, é dramática, né? Porque se a gente pensar que 90 ou mais de 90% dos municípios brasileiros não têm engenheiros, isso em números absolutos representa mais de 4.500 municípios sem engenheiro, eu me recordo chegando lá, ali entre o município de Salgueiro e Juazeiro do Norte, no nordeste do país, na região do Sertão, e próximo das obras de transposição do Rio São Francisco. Isso me faz lembrar também, ou me faz refletir um pouco sobre esse pacto federativo que há aqui no país, né? Como a gente pode descentralizar um pouco, sair um pouco dessas amarras, desse centralismo que há, e Brasília fica no centro disso, impedindo muitas vezes que municípios distantes possam se desenvolver também e atrair engenheiros, não só engenheiros, mas médicos também, que é um outro grande problema. Parece que todo mundo hoje quer viver numa grande cidade, com a facilidade de um carro, de um elevador. Parece que ninguém está mais querendo desbravar o Brasil, um país continental. Eu pergunto... É verdade. Isso aí, a grande dificuldade, começando pelo fim da sua pergunta, a grande dificuldade que a gente encontra, eu digo a gente, é o administrador público, eu fui prefeito, fui governador e presidente, a grande dificuldade, por exemplo, como governador que eu tinha, é quando fazia concurso para médicos, para lotar em municípios que estavam necessitando de médicos, né? Fazia a lotação e não passava 6 meses, eu começava a receber solicitações pelo secretário de saúde do médico tal que estava na cidade X do interior, que precisava ser removido para um município ou maior, ou até a própria capital, porque tinha problema com a família, porque a família não tinha se adaptado ao local. Enfim, há uma grande dificuldade de fazer lotação de servidores de um modo geral. Eu citei médicos, posso citar engenheiros, posso citar técnicos também, né, de um modo geral. E muitas dessas razões com base no que eles estão vivendo. Realmente, às vezes no município não tem escola para os filhos no nível que eles desejam, não tem isso, não tem aquilo, essas carências todas que eles não estavam acostumados enquanto estudantes e morando na casa dos pais, ou então já casados e morando nas suas próprias casas. Bom, isso é uma coisa. O segundo ponto é a questão da falta de engenheiros nos municípios. Isso realmente é uma carência. E eu sempre que posso, quando encontro prefeitos, eu peço a eles que não percam de vista a necessidade que o município deles tem de ter pelo menos um engenheiro. Cada município brasileiro, e eu falo sobretudo de médios e pequenos municípios, porque nos grandes eles já têm equipes formadas de técnicos e engenheiros, que eles tenham pelo menos um engenheiro, que seja capaz de coordenar uma equipe que faça projetos e elabore projetos, que é outra enorme carência que o Brasil tem. É falta de projetos executivos. O que houve lá em vários trechos da transposição do São Francisco, e obras que foram paralisadas, a maior parte dessas obras paralisadas foram fruto de projetos executivos mal elaborados. Mal elaborados. Ou seja, o problema não é falta de recursos. O problema não é falta de recursos. Em nenhum momento, nenhuma obra do PAC pode-se dizer, não, faltou recursos para tal obra. Não. Recursos existem e há a coordenadora do PAC, hoje a ministra Miriam Belchior, que é a ministra do Planejamento,
muito atenta a isso, não deixa faltar o recurso. Agora, o problema que nós enfrentamos é esse. Ou a falta de projetos executivos bem elaborados, que impedem que a obra, por exemplo, uma falha no projeto executivo impede que a obra vá adiante, porque o projeto foi, na prática, se verificou que não estava de acordo com o que o projeto dizia, e aí tem que se refazer todo o projeto, ela fica paralisada nesse meio tempo, não é? Ou então por um excesso de zelo na fiscalização realizada pelos órgãos do governo que tem essa atribuição. O senhor usou uma imagem aí do trem de ferro que precisa ganhar a sua marcha. Já está nos trilhos, mas precisa ganhar velocidade, a velocidade adequada. Mas nós temos situações tão contraditórias no Brasil por causa dessa mudança à vida, né? O senhor falava, o senhor deu como iniciativa, como início, o governo Lula. Por exemplo, dos 750 mil diplomados em engenharia hoje no Brasil, apenas 212 mil estariam exercendo a profissão. 72%, portanto, fora da área. Só que o Brasil tirou a sorte na loteria da natureza e o pré-sal apareceu. Exatamente. Claro, graças à competência da Petrobras. Sem uma dúvida. Sorte por acaso. Sem isso dúvida. Foi construído, né? Sem dúvida. E isso vai exigir, senador, para o trem tomar aquela velocidade que o senhor assinalava, para curto prazo, né, nas primeiras prospecções, cerca de 170 mil profissionais de engenharia qualificados para fazer só o pré-sal. Não estamos falando de ferrovia, de hidrovia, só o pré-sal. No topo, né, no topo da execução da sua produção e da sua extração e produção. É isso. O Brasil, vários dos engenheiros, né, que se formaram, como esse caso que eu citei há pouco, né, que eu acho que é emblemático, do rapaz que se formou e foi fazer, o salário era baixo e foi então para o Polícia Rodoviária Federal, fez concurso para a Polícia Federal, enfim. Então, vários, esse é um retrato, né, de anos anteriores a 2009. Né? Acredito que hoje a situação esteja bem melhorada. E eu volto a repetir que o melhor indicador foi esse, de que em 2012 o número de engenheiros formados pela primeira vez excedeu o número de bacharéis, né, em direito. Então, isso já demonstra que está havendo uma recuperação. E esse número que nós iremos necessitar de engenheiros, isso se calcula quando a produção do pré-sal estiver no seu ápice. Portanto, isso nos leva daqui a mais uns 7, 8 anos pela frente, pelo menos. Então, haverá tempo de, se não recuperar todo esse gap, né, pelo menos uma parte dele. Senador, eu queria explorar um pouco mais essa referência que o senhor fez há pouco sobre os projetos técnicos, os projetos executivos, o que por si só já também demonstra um outro tipo de carência de mão de obra aqui no país, que é nessa área do planejamento, inclusive planejamento estratégico, né? Não só você olhar para aquele projeto em si, mas você associá-lo e conseguir com que ele se coadune com uma visão do país como um todo, né? Onde as coisas funcionem em conjunto, num sistema multimodal, onde as obras conversem entre si, no final das contas. Eu mencionei há pouco a questão da transposição do Rio São Francisco, se eu não me engano, é a maior obra hoje em andamento no país, mas também existe uma outra obra muito importante, esta aí já vintenária, né? A Ferrovia Norte-Sul, já alvo de várias reportagens, inclusive recentes na televisão, mostrando justamente não só isso que o senhor acabou de abordar, a falta de projetos executivos eficazes e efetivos, mas também, infelizmente, a corrupção. Né, o desvio que levou, inclusive, a um ex-presidente da Valec à prisão. Essa questão da corrupção associada a esse outro lado, que é vamos dizer, a falta de gente qualificada ou
ou projetos que não são bem elaborados? De que maneira, qual é o equilíbrio, colocando na balança, o que o senhor considera mais danoso ao país, ou são as duas coisas, ou é mais a questão da corrupção, enfim? É o somatório, né? A corrupção é um acidente que ocorre em função daquele que esteja manuseando os recursos públicos. Né? O normal é que ele esteja fazendo a aplicação correta dos recursos públicos. Se não o fizer, por ser uma pessoa dada à corrupção, é um acidente. A gente tem que partir do princípio de que todos, né, estão ali para cumprir a sua função de forma correta e de acordo com o que determina a lei. Já em relação a essa questão da falta de projetos, que a Ferrovia Norte-Sul também sofreu com essa falta de projetos executivos, já é a falta de um melhor planejamento. Então, isso aí não é acidente. Isso aí é uma obrigação do nascedouro, porque, em tese, não vai haver corrupção se não houver o projeto bem elaborado, bem feito, algo que possa ser construído. Né? Então, acho que todos esses itens fazem parte de um conjunto, né? Projetos executivos mal elaborados, a corrupção, eventualmente, que ocorre em determinada obra, não é? E a falta de celeridade nessas obras por parte daqueles que foram contratados para fazê-la. Acho que tudo isso faz parte de um único contexto e que nós temos que compartimentá-los e fazer com que cada um deles seja bem observado, né? Sobretudo no que tange, quando da obra executada, no desvio de recursos que, infelizmente, ocorre aqui e acolá. Senador Collor, a nossa maior estatal, a Petrobras, qualquer movimento dela provoca uma reação positiva em cadeia, e especialmente nessa área de formação qualificada, né? No plano de negócio da Petrobras para o período 2009-2016, a previsão de demandas de capacitação de recursos humanos atingirá o total de 207.643 profissionais qualificados. Há um custo de investimento da ordem de 554 milhões de reais. Esse total abrangerá 175 categorias profissionais mapeadas pelo Programa de Qualificação Profissional da empresa. Mas essas projeções, elas estão todas baseadas num certo crescimento constante do PIB, que nos últimos 2 anos surpreendeu negativamente. Como é que o senhor comenta esse cenário? Bom, inicialmente a Petrobras é um solário em termos de eficiência, em termos de patriotismo, não é? Daqueles que fazem a Petrobras e vêm fazendo a Petrobras ao longo desses anos. E é um nicho de excelência. A Petrobras, por exemplo, ela tem 5 universidades brasileiras, ela tem cursos que ela mesma está fazendo. Ela financia esses cursos dentro de universidades federais para melhor qualificar alunos nas áreas que ela estabeleceu como necessárias para o andamento das suas obras. Né? Sem contar o SEMPES, né, que é o centro de pesquisa deles. Sem contar o SEMPES, que é o centro de pesquisa, que aí já é dentro da própria empresa. Então, ela vem se preocupando, né, em fazer esse trabalho. Agora, você citou a Petrobras. Por exemplo, hoje, de 25% a 30% do pessoal que trabalha nas plataformas nossas de exploração de petróleo e gás são contratados do exterior, por falta de qualificação da nossa mão de obra. E não fica somente na Petrobras, né, que foi citada agora, e que está muito preocupada em ter essa mão de obra qualificada a tempo e a hora. Mas também agora, no último sábado, eu estive em Cascavel para fazer lá proferir uma aula magna nos cursos de mestrado de diversas
de diversas categorias profissionais. E lá eu ouvi de um empresário que ele havia contratado, na semana anterior, 44 haitianos que estão em Brasileia, no Acre. Existem muitos haitianos lá que estão saindo, estão entrando via Equador, Peru, até o Acre, e vem sendo, é bom que se diga, vem sendo muito bem atendidos pelo governador do Acre, Tião Viana, e pelo governo federal, que vem atendendo sempre as suas solicitações, no sentido de dar a melhor guarida que possa a esses haitianos que saem da calamidade que se abateu sobre aquele país. Então, ele contratou já 44 haitianos, tudo com carteira assinada, com a documentação toda regularizada, e disse que está gostando muito do trabalho deles, né? E que vai contratar mais haitianos, porque em Cascavel, sudoeste do Paraná, a região mais rica do país, esse empresário também é dono de ele é assim, um benemérito da maior universidade que tem no sudoeste. Ele, na universidade, são 11 mil alunos que tem essa universidade, e fazendo, né, dando muito incremento na questão técnica, profissões técnicas. Apesar disso, numa região riquíssima, não está tendo condições de colocar no mercado o número de profissionais necessários que aquela região está precisando. Se a gente vê isso acontecendo numa região tão rica e próspera como a região sul, especialmente esse sudoeste do Paraná, a gente bem pode imaginar no norte, nordeste, centro-oeste a situação como não esteja. Não é? Daí a necessidade de nós trabalharmos cada vez mais e incentivarmos cada vez mais para que profissões, tanto de terceiro grau, né? Não precisa ser terceiro grau, mas de ensino técnico. No Brasil também há muito essa cultura das famílias, né, de quererem ver os seus filhos, desejarem ver os seus filhos com um anel no dedo. Só consideram ele bem-sucedido se tiverem um anel no dedo. Não, vai estudar e me volte com um anel no dedo. Né? Quando a profissão de nível médio também tem que ser muito bem reconhecida, né? Porque é meritório. Os técnicos, um bom técnico, meu Deus do céu. E aí o exemplo do soldador, que eu citei no começo da nossa conversa, né, ganhando 5, 6 mil reais por mês. Né? Então, técnicos são muito importantes também para o processo. O mundo não se desenvolve somente com base em doutores, PhDs e mestres em determinada matéria. Ele precisa e necessita de técnicos, né, que sejam bem formados para entrosar essa cadeia e chegarmos ao resultado que desejamos de desenvolvimento. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar as propostas existentes, saídas dessa Comissão de Infraestrutura, para superar esses gargalos na formação de mão de obra qualificada no Brasil. Continue com a Agenda Econômica.